Graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Os versículos de hoje ainda é a continuação do Salmo 37. Eu parei ontem, acho que no versículo 10 e 11, isso mesmo, versículo 10 e 11. Hoje vai ser o versículo de 12 a 15, onde diz assim: Os ímpios fazem plano contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham reto caminho, ou para abater, né? Algumas traduções dizem aqui para abater os que trilham reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. O verbo hebraico aqui, zamã, ele significa tramar, planejar, conspirar, né? Ele indica uma conspiração intencional, algo que tem intenção, né? É um plano de destruição. É a ideia de alguém que está planejando, maquinando com intenção maligna. É aquele que está criando planos contra o justo. E aqui a gente vai ver um contraste entre o justo e o ímpio. Eu sei que muita gente ouve aí o termo ímpio e às vezes não sabe o que é, mas o que é que a Bíblia fala, né, de ímpio e de justo. Primeiro, quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que se desvia do caminho do Senhor. E a Bíblia chama o homem sem Deus de ímpio. Ou seja, aquele que vive na impiedade, na injustiça e não vive na retidão. E não teme ao Senhor. É a pessoa que vive contra os princípios de Deus e cuja verdadeira natureza ela se revela na opressão e em atos de maldade. A maioria das pessoas à nossa volta, elas são ímpias, né? O justo é aquele que teme ao Senhor, que faz o que é correto tanto na sua conduta quanto no seu caráter. São aqueles que vivem em harmonia com Deus, têm paz com Deus. Vivem e buscam sempre o que é correto e justo aos olhos do Senhor, sendo Ele mesmo uma figura de integridade e retidão moral. Não é aquele que diz simplesmente crer em Deus, né? É aquele que vive para Ele, que foi transformado e que tem o Espírito Santo. O mundo ele está cheio de ímpios que dizem crer em Deus, ou melhor, né, reformulando. Ímpios que sabem da existência de Deus. Só que essa fé não os transformaram, eles ainda são ímpios. Então aqui o contraste, meus irmãos, é entre o ímpio e o justo, né, que é um tema recorrente nos Salmos, né? E aqui o salmista está dizendo que o ímpio, o homem sem Deus, o perverso, ele planeja, trama, maquina com intenção maligna contra o justo, contra o fiel, contra aquele que teme ao Senhor. E ranger os dentes aqui sugere ódio intenso ou fúria. É uma figura de linguagem para descrever agressividade contra o justo, né, do ímpio contra o justo. A intenção do ímpio não é apenas tramar, mas exibir de forma arrogante as suas ameaças e a sua hostilidade contra o justo, contra aquele que vive de forma reta e segue os caminhos do Senhor. O ato de ranger os dentes na Bíblia é um símbolo de raiva e frustração. Agora, o termo dente, ele simboliza força, poder e autoridade. O dente pode estar associado à ferocidade, à dominação, né? Lá em Daniel capítulo 7, versículo 7, Daniel vai ter uma visão de animais ferozes, né? E animais ferozes com dentes poderosos. E lá está escrito assim, com dentes de ferro. Então os dentes ele é um símbolo de ataque e opressão, sugerindo a intenção do ímpio de causar dano ao justo. Então eles não só planejam contra o justo, como também lhe exibem os dentes, né? Só que o Senhor dá risada dos ímpios. E aqui o verbo nos sugere um sorriso sarcástico de Deus, né? Ou até mesmo zombador, indicando que Deus, em sua soberania, não leva a sério as ameaças do ímpio, mas os despreza totalmente. O Senhor despreza a tentativa dos ímpios de oprimir os seus eleitos. O Senhor vê, como diz aqui o versículo 13, né? O Senhor vê que o dia deles está chegando. Então a ideia aqui é de observação cuidadosa, ou seja, Deus está plenamente ciente da situação dos justos e da ação do ímpio, né? Por isso ele ri, porque Deus sabe que os ímpios colherão as consequências das suas ações
e enfrentarão o juízo que se aproxima. Este texto ele nos ensina sobre a injustiça e a maldade no mundo, mas também ele nos ensina sobre a soberania de Deus. Embora os ímpios pareçam prosperar em seus caminhos de maldade, o dia deles está chegando. Deus não apenas observa a maldade, mas já determinou o fim dela. Nós podemos, meus irmãos, confiar em Deus e no seu julgamento, e podemos ter a certeza de que as ações dos ímpios não ficarão impunes. Ainda que os ímpios puxem a espada e preparem o arco, como diz aqui, o versículo 14. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados. Então, ainda que os ímpios puxem a espada e preparem o arco, e aqui também são metáforas que remetem à agressão, né, ao poder, né? Então, ainda que os ímpios puxem a espada e preparem o arco, com a intenção aqui de causar danos, né? Ainda que eles assim o façam, a sua espada lhes transpassará o próprio coração. E os alvos dos ímpios são os pobres e necessitados. E aqui vale refrisar uma coisa, que na Bíblia o significado de pobre vai além da sua condição material, né? Vai além de sua condição financeira. Ela representa aqueles que reconhecem a dependência de Deus e a sua necessidade espiritual. Lembra lá quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres? Muita gente entende no sentido literal, né? De que os pobres são bem-aventurados, ainda que Deus tenha certa misericórdia dos pobres, né? Misericórdia. Mas o termo ali seria bem-aventurados os pobres em espírito. Né? Jesus não está falando necessariamente de alguém que tinha uma condição material ruim ou que era pobre financeiramente. Ele estava falando de uma postura de coração do homem que diante de Deus, né? Do homem que crê em Deus. Ou seja, pobre é aquele que entende e reconhece a sua dependência e carência espiritual, a dependência de Deus e a sua necessidade espiritual. Tem mais a ver com pobreza espiritual do que pobreza material. Os ímpios planejam, exibem os dentes e estão prontos para atacar aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, os que confiam no Senhor. E o termo aqui para bater significa literalmente matar e indica a intenção violenta de eliminar os justos, né? Mostrando que a brutalidade dos ímpios não tem limite. E aqui, meus irmãos, tenha certeza de uma coisa, se Deus não refreasse o mal no nosso coração, né? Até no coração dos ímpios, que ele refreia, chamada de graça comum, Deus ele refreia o mal para que a gente não se destrua. Então, se Deus não refreasse o mal, os ímpios nos matariam o justo com toda certeza. E aí o versículo 14 diz que os pobres são aqueles que trilham o reto caminho, destacando para nós a vida ética, que os justos vivem e buscam viver desta forma. Essa é a vida que os ímpios atacam, né? E aqui é um conflito profundo entre o bem e o mal, entre a justiça, que é o estilo de vida do justo, e a injustiça, que é o estilo de vida do ímpio, né? Eles perseguem aqueles que vivem de forma justa, reta, íntegra, que caminham no caminho, que é o caminho de santidade, o caminho do Senhor. Então são esses que os injustos perseguem. Só que olha o que Deus faz. Os ímpios agem com violência contra os justos, mas Deus reverte o mal para cair sobre a cabeça do próprio malfeitor. E aqui dá a ideia de, né, os ímpios puxam da espada e preparam um arco para bater os pobres e necessitados, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Eles puxam da espada para matar o justo, o fiel a Deus, mas Deus fará com que a espada deles lhes atravesse o próprio coração, e os seus arcos serão destruídos, simbolizando aqui a soberania de Deus, né? E o poder de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, ela não só protege o inocente, como transforma o próprio mal que o ímpio fez ou faz contra ele mesmo, né? Então aqui vale lembrar que o mundo ele não está abandonado ao acaso, né? Há um justo juiz que intervém e vê todas as coisas com justiça. Então eu trouxe aqui algumas aplicações para a gente colocar e meditar em nossas vidas, né? Primeiro, meus irmãos, saibam de uma coisa. Se você está sendo alvo de injustiça ou de perseguição, saibam que Deus não é indiferente, Ele vê, né? E no momento dele Ele agirá contra isso. E mesmo que o mal pareça triunfar, o fim deles já está escrito, já está determinado. Não se deixe abater pela aparente prosperidade dos que agem sem temor a Deus. Mesmo quando os ímpios estão levando certa vantagem,
A palavra, ela nos mostra que Deus reverterá essa situação. Então somente confie. Deixe Deus lutar por você. Deus, ele trará à luz todas as obras, boas e más. Então, persevere na santidade e no temor do Senhor. Não desvie no caminho. Não devemos trilhar o caminho da injustiça ou da vingança, pois o mal retorna sobre aqueles que o praticam. Então não é necessário se defender com as mesmas armas dos ímpios, ou seja, se vingar deles, né? Pagar o mal com o mal. O justo, ele deve permanecer no caminho reto, pois o Senhor é aquele quem quebra os arcos e traz o verdadeiro livramento. Amém? Deus abençoe.